pensa sem pensar. Penso sem pensar, quer dizer, penso no meio de outras coisas, sem estar dizendo a mim mesmo, agora eu estou pensando sobre cultura. Mas, menino, vamos lá, vamos ver se, em primeiro lugar, eu não sei se eu vou ter respostas adequadas às suas perguntas, mas estou disposto a enfrentá-las, tá bom? Perfeito. A primeira pergunta que eu tinha para te fazer era o que é cultura? Porque eu lembro que a gente já conversou sobre isso antes, longamente. Eu devo ter mencionado um escritor francês, Émile Henriot, que deu uma resposta genial. Cultura é tudo que fica depois que você esquece o que aprendeu. Depois que você esquece tudo que você aprendeu, o que fica é a cultura, é o resíduo. Tudo que você aprendeu, ele estava evidentemente se referindo, antes de mais nada, ao ensino formal. Ao ensino formal? Não, o ensino formal que você aprende no colégio, no ginásio, agora não mais ginásio, né? No curso médio. Ensino médio, mesmo na faculdade. A cultura é o que fica, que é o que você absorveu sem perceber que estava absorvendo e que ficou em você porque te interessava. Então é algo quase como subconsciente, assim, é hábito, você diria? Não necessariamente subconsciente, é uma coisa que emerge quando solicitada. Há muitas coisas, isso vale para mim, vale para você, vale para qualquer pessoa em geral. Há muitas coisas que você aprende, que você lê, que você ouve, que você vê no cinema, que ouve na televisão, que ouve em conversa com um amigo e depois esquece. E no momento azado, essas coisas que emergem, quando tem cabimento emergir, são o que Henriot chamava de cultura. Mas que coisa engraçada para achar, porque a cultura, né? É porque você está pensando em cultura no sentido antropológico da palavra. Eu estou pensando, por exemplo, quando eu penso em cultura, eu penso, não sei, eu penso naquela parte mais, quem sabe, transcendental do ser humano, né? Tipo, também são é os isso. trabalhos do Sim. espírito, né? Sim, também é isso. Mas a primeira distinção que nós temos que fazer, claramente deixar bem definido, depois a gente não volta ao assunto, é cultura neste sentido, as coisas que nós absorvemos que importam para o ser humano, que são a expressão de uma civilização, de uma modalidade de civilização. Nós estamos falando de uma distinção fundamental, dois conceitos de cultura. Um é o conceito geral, todos nós sabemos até sem definir. O outro é o sentido antropológico, a cultura Yanomami, por exemplo. São os valores os valores de toda natureza sociais, de sobrevivência, de religião, de costumes, daquele grupo étnico, por exemplo, de Yanomamis, e há N grupos assim. Eu estou dando exemplos de brasileiros, mas isso vale para a nossa cultura também, a minha, a tua. Qual é a nossa cultura? Ver jogo de futebol, aplaudir Sim, tudo isso, mas a nossa cultura, aquilo que a gente sabe que está up here, que a gente não pensa, mas que emerge a cada passo no nosso comportamento e nas nossas escolhas, é a cultura. É uma cultura ocidental, genérica, que abrange muita gente diferente, e depois isso vai se, em cada lugar que nós estamos, em cada meio, em cada nação, ou às vezes até em cada estado da federação que nós estamos, a nossa cultura brasileira, por exemplo, que abrange tudo, se manifesta de maneiras bastante diferentes. Pensa no comportamento, pensa só por um momento naquele estereótipo de comportamento de um gaúcho, por exemplo, e pense no comportamento de um pernambucano. Somos uns e outros brasileiros. Você pode dizer que são culturas diferentes nesse caso, então? Sim, ou subculturas diferentes. Se você quer falar da cultura brasileira, você vai falar da subcultura pernambucana, da subcultura sul-rio-grandense. Não me peça para definir como é que um gaúcho se comporta, um pernambucano, mas a gente sabe que é diferente. Sim. Então você está colocando que, de um lado, a gente pode dizer que tem essa cultura mais transcendental, no sentido que a gente está falando, tipo alta cultura, né? Sim, e no outro sentido tem o conjunto de costumes e hábitos, sim, e tradições, exatamente. e maneirismos. Olha, é uma coisa incrível como essas coisas se manifestam, mesmo num contexto único,
logo que eu fui estudar nos Estados Unidos, na Universidade da Califórnia, eu acho que durante um período eu tive um roommate, quer dizer, eu dividi um apartamentinho com outro estudante, que ele era de um daqueles países no norte da Índia. É tipo, não, Paquistão. Não, daqui a pouco eu me lembro. Não, Cazaquistão? Não, país menor, país muito menor. Era um país de religião budista. É o Butão? O quê? Butão? Tem Não, Butão. não é o Nepal. Butão, não. Daqui a pouco eu me lembro Tá dele. bom. É talvez até mais comum, mas enfim, o que eu ia te contar é o seguinte. Ele era oriental, de cultura oriental, de olhos mais ou menos puxados e tal, boa gente. E um dia ele me apresentou uma colega dele, da mesma etnia que ele. E conversamos um pouco então em inglês. E quando nos despedimos, pouco depois ela foi embora, eu naturalmente fiz o que faria com a outra moça, colega ou amiga aqui no Rio. Fui beijá-la. E ela teve uma reação como se estivesse prestes a ser violada. Isso é cultura. Ou melhor, isso são culturas. A dela e a minha. Às vezes acontece isso. Eu estou te dando esse exemplo porque é um exemplo absolutamente insólito, penso eu. Mas isso é uma expressão de cultura. É um bom exemplo, de fato. Mas você se utiliza desse conceito de cultura. Esse conceito de cultura que eu mencionei agora, eu chamaria lato sensu de conceito antropológico. E qual que seria o outro? Porque não ficou muito claro como é que você chamaria o outro tipo de cultura. Que é um trabalho mais voltado do espírito e do intelecto mesmo. O outro, meu caro amigo, são as coisas que você absorveu de assuntos ou disciplinas, se quiser, objetivas. As coisas que você aprendeu fora de sala de aula, lendo livros, vendo filme, conversando e assim por diante. Mas então, aí que tá, porque parece que em tanto o caso da esquerda quanto o caso da direita, né, a gente poderia dizer que os sintomas que o Brasil vai passando hoje em dia, por exemplo, uma cultura de corrupção, quem sabe uma cultura de promiscuidade e também de produções culturais nesse sentido de, por exemplo, de funk, acabariam caindo Sim. nessa categoria. A gente não tem problema se cair nessa categoria, a gente pode dizer que é uma cultura de má qualidade, mas eu queria saber se é uma cultura você... de má qualidade sendo um país, porque, veja bem, Pedro, pensa só nisso. Quando eu nasci em 1940, portanto, há mais de 80 anos, a cultura, como é que se divulgava a cultura no Brasil? Cultura lato sensu, tudo que nós estamos abrangendo sob esse rótulo. Jornal, rádio em menor grau, escola, estabelecimentos de ensino, toda a gama deles, que só a menor parte da população frequentava. E livros. Era assim. Isso foi há 80 anos atrás. E hoje, como que a cultura se divulga? Agora é você que vai falar. Facebook, mídias sociais... O que mais? Tem muita coisa. Internet, televisão... Televisão, o que mais? Bom, isso daí já era da sua época, né? Mas, por exemplo, o que não falta são banners espalhados pela cidade também, sejam digitais. Você disse o que? Banners? Banners, sim. Posters, tem sim. formas também. Você poderia dizer que tudo isso daí são novos meios de cultura, por exemplo. Portanto, os fenômenos de natureza cultural, insisto, lato sensu, abrangem um número incomparavelmente maior de pessoas que abrangia há 50 ou 80 anos atrás. Uhum. A cultura brasileira, em linhas gerais, continua a mesma. Os brasileiros continuam improvisando as coisas, continuam fazendo coisas sem perseverança, continuam acreditando mais
dar um jeito do que fazer um esforço honesto e metódico e absorver uma coisa e assim por diante. Então, na sua opinião, o Brasil não mudou tanto? Eu só posso falar da minha experiência, Pedro. Por favor. Eu acho que nós somos a mesma canalha que sempre fomos. Uhum. Entenda isso com grano Salles. Uhum. Você já viu o tamanho do Brasil? Em 1822, a população não era o que é hoje, mas o Brasil tinha brasileiros lá da pontinha do norte até o sul. Como é que os portugueses povoaram? Primeiro tinha um bom número de índias à disposição. Vamos Depois, começar por aí. a este bom número de índias somou-se um bom número de jovens escravas africanas, ou até africanas nascidas aqui. Havia uma musiquinha de carnaval, uma marchinha de carnaval. Eu só me lembro de um verso. O estribilho era assim: quem foi que inventou a mulata? Foi seu Cabral. Foi seu sim. Cabral. Você conhece? Conheço. Pois é, isso também é sociologia. É claro que é uma sociologia de molecagem. Mas nós não podemos esquecer, com molecagem ou sem ela, que os portugueses deram uma poderosa contribuição para que o Brasil, primeiro, se povoasse, segundo, fosse um país predominantemente de mestiços, o que é natural, né? Sim. Então, de certa forma, pelo menos o país não mudou tanto assim. Mas você acha que o Brasil sempre foi um país promíscuo nesse sentido? Porque hoje em dia tem um ar muito pesado assim de promiscuidade, Não, sabe? amigo, eu não saberia te dizer, porque aí para mim, para dar uma resposta adequada, eu precisaria estar a par do problema, não apenas de oitiva, mas de leitura, de reflexão, do que fosse de conferência na Fundação Getúlio Vargas, que também se aprende lá, essas coisas. É claro que, dada a nossa natural informalidade, e que eu acho que se acentuou mais ainda em virtude da abundância de meios de comunicação coletiva, a começar pela televisão e pelas novelas da televisão, a informalidade brasileira é um fato. Todos nós, brasileiros, reconhecemos, não é? Mas, quer dizer, a promiscuidade tem muitas consequências, entre elas, obviamente, consequências sexuais visíveis. Mas isso só não sei se explica tudo, Pedro. Sabe como é? Acho que sei do que você está querendo dizer. É porque eu acho que, apesar do Brasil, né, ter um espírito muito semelhante, né, eu acho que muito meio malemolente, assim, meio carioquista, né? Não, eu acho que o que aconteceu meio irresponsável. eu acho que é um quê de ingenuidade com responsabilidade, tal, que talvez não seja nem muito ruim por si mesmo, Não, eu né? não estou fazendo um juízo de valor, acredite. Eu estou apenas Sim, falando o apenas que analisando, sim. De fato, eu acho que esse fenômeno, que na verdade foi até um fenômeno mundial, de uma promiscuidade latente e venenosa, eu acho que não é algo Você exato. está se referindo à promiscuidade venérea? Venéreo no sentido de. Sexual. Sim, é exatamente. Sim, isso é um fato geral, mais ou menos. Vai haver diferenças. Imagino que na Arábia Saudita não há promiscuidade nos termos em que há no Brasil, por exemplo. Eu estou dando o exemplo da Arábia Saudita, porque é uma coisa extremada. As mulheres lá Sim, são... usam burca e tudo mais. Pois é. Mas é claro que aqui no Brasil há muita promiscuidade, há muita facilidade para duas pessoas irem para a cama e assim por diante. Mas há outras coisas também na nossa cultura, há muitas coisas. E eu digo mais, Pedro, eu acho que você provavelmente está mais capacitado do que eu para enumerar, até pelo tipo de estudos que você faz. Enumerar o que exatamente? Alguns traços muito óbvios da nossa cultura brasileira, do nosso comportamento de brasileiros. Sim. É bem perceptível mesmo. Ainda mais quando você se encontra com um gringo, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Pergunte. Comparando com os europeus, por exemplo, você não acha que os brasileiros são naturalmente muito mais hospitaleiros? Sim. Eu acho que, sim. Os brasileiros, de forma geral, são bem mais alegres que os europeus, de forma geral, eu diria. Também são. Parece que o português, ele é meio melancólico, assim, frio Não, e tal. os portugueses são muito mais formais do que nós. Muito mais. Eu estudei lá 18 meses. Conheço bem Portugal.
Uhum. E fiz muitos amigos, bons amigos. Conheci de perto, entende? Eu já te contei um exemplo, não contei? Uma coisa tão típica, rapaz. Pouco depois de eu ir para Lisboa, eu conheci numa reunião de alunos da Faculdade de Letras, onde eu estava, um rapaz que cursava letras, boa família quer dizer, uma família de posses. A bondade aqui não é necessariamente uma bondade de sentimentos, que também havia, mas quando a gente diz de boa família, uma família de posses. Entendi. De posse e de tradição também, não é? Porque muitas pessoas adquirem posses repentinamente, mas naquele tempo não era tanto assim. O fato é que nós nos conhecíamos, nós nos dávamos, e ele, algum tempo, relativamente pouco tempo depois disso, me convidou para jantar na casa dele. Ele morava num bairro, não era um bairro, mas numa parte de Lisboa, numa área de Lisboa, classe média alta. Eu fui jantar na casa dele, vesti um terno, uma gravata, e fui jantar. Bom, meu caro amigo, você já viu em filmes aquelas mesas para banquete com 3 ou 4 jogos de talheres diferentes, Sim. de cada lado, e cálices e o escambau, que tinha tudo lá. Caraca. E eu me saí muito bem. Sabe por quê? Por quê? Porque eu tive um avô chamado Álvaro de Carvalho que nunca deu colher de chá à mesa. Olha só. É. Não, mas não como quem dá aula, dizendo coisa assim: limpe a boca no guardanapo antes de beber água. Sente com o rabo, quer dizer, em vez de ficar na cadeira como eu estou agora, sentar-se assim. Eu estou dando isso como exemplo, você podia multiplicar por N. O fato é que eu passei no teste. Olha só. Eu passei no teste, eu soube depois que a senhora, a mãe desse colega meu, tinha ficado encantada e a segunda vez que eu estive lá, ela disse: o Sérgio vem aqui sempre que quiser, será sempre bem-vindo. O Sérgio sou eu, é uma outra maneira semi-formal. Por que eu estou falando disso, meu amigo? Porque você trouxe o tema português. De todos os europeus que eu conheço, os mais próximos de nós, é óbvio, são os portugueses. Mas há diferenças. E há diferenças muito grandes. Há diferença nesse sentido, que o português é naturalmente mais formal do que nós. Sim. Esse jantar, eu não recebi um convite traje a rigor ou traje passeio completo. Eu sabia perfeitamente como eu devia estar vestido para ir a primeira vez um jantar de uma família que eu não conheço. E nós aqui no Brasil, mas isso também, meu caro amigo, sabe há quanto tempo foi? 1967. Mais de meio século atrás. Eu tinha 27 anos, agora eu tenho um pouco mais. É. Mas isso me lembrei só para... Não, entendi. Eu posso até, se quiser, foi uma história legal. Não, eu posso até... Eu não quero tomar decisões a respeito disso. Isso é seu, vai ficar na sua mão. Ok. Bom, a única pergunta que eu queria fazer depois disso, seguindo, né, o nosso roteiro, tá um pouco menor, mas não se preocupe porque eu posso ler para você. Diga. Primeiro, tá bom, a gente definiu o que é cultura, e a gente até falou por alto o que seria cultura no Brasil. Mas eu queria saber então se essa dada cultura que a gente tem está em declínio ou não. Porque parece-me, Pachá, que a gente poderia dizer que a cultura está em declínio, mesmo nesse sentido que você falou, porque havia a tradição passada pelos antepassados, tudo mais, de costumes, isso, aquilo, outro, e de uns tempos para cá, principalmente de uns tempos para cá, né, sei lá, nos últimos 100 anos para cá, com algo mais acentuado desde os anos 80, parece que esses costumes quase que atemporais foram cada vez mais sendo diluídos por coisas da moda, coisas dos Estados Unidos, coisas que passam na televisão, nos filmes, na mídia, e sendo trocadas por algo muito inferior. Olha, e algo muito mais... Eu instintivamente quero dizer, sem nunca ter refletido sobre isso como você terá refletido, eu acho que você está coberto de razão. Você diria então? Volto ao exemplo do meu avô, comportamento à mesa. No tempo que eu estava crescendo, isso era um fato. Qualquer família que
tivesse alguma tradição de família. Não precisava ser uma família de grandes posses, não era nada disso. Uma tradição de comportamento era um comportamento que vinha do avô, do bisavô, do tataravô e assim por diante. Eu vou te dar um exemplo. Eu ainda conheci meu bisavô, o pai da minha avó materna. Ele viveu muito. E ele era um senhor nascido em 1858. E a adolescência dele foi na década de 70, que a propaganda republicana estava começando a se espalhar pelo Brasil. Qual data? 1858. Ele em 1858. Caraca. Pois é, se você considerar que Dom Pedro II subiu ao trono 1824. aos 16 anos, em 1824, 24. você vê de 24 para 58 são 30 e poucos anos, 30 anos por aí. E Dom Pedro II ainda teria 19 anos para reinar, ele reinou 49 anos. A educação de meu avô muito provavelmente tinha sido mais rigorosa do que a minha educação, que foi rigorosa também. Mas meu bisavô, uma vez eu era garoto, eu estava sentado na frente dele, com a perna direita repousando o pé direito, mais exatamente, na perna dobrada, repousando no joelho esquerdo. E ele me repreendeu por estar mostrando as solas do meu sapato. Parece uma frivolidade, né? Mas ele fez aquilo a sério. Como quem diz, meu filho, isso nós não fazemos. Ele não disse dessa maneira afetuosa, ele disse de uma maneira de quem simplesmente informa que aquilo não é maneira de sentar. Pronto. Como, sabe, são essas coisas. Havia mais rigor. Não tome isso necessariamente como um juízo de valor. Podia até ser. Havia mais rigor numa série de coisas, entendeu? De você... Vou te dar um outro exemplo. Pode dar outro exemplo. Vamos supor que a mãe de um amigo seu convida você para jantar e qualquer coisa assim. No dia seguinte você envia rosas ou flores ou o que for, você manda entregar flores na casa dela e um cartão com seu agradecimento. Isso acho que não se faz mais. Não. No meu tempo se fazia. Sério? Que legal. Mas hoje em dia isso absolutamente não existe. Só agradece e tal, mas você não manda flores. Mas depende se uma tia, que eu, infelizmente atualmente eu só tenho uma tia, eu já tive muitas, me convidasse para jantar, eu agradeceria afetuosamente a ela, abraçaria e beijaria quando me despedisse e tal. Mas quando eu tinha a sua idade, isso ainda se fazia. Entendo. Então, E eu fiz mais de uma vez. Só voltando um pouco ao longo da questão. Então você concorda, por exemplo, que há uma certa... É que tá, né? Não sei se a palavra certa seria ruptura, porque ao mesmo tempo que a gente falou... Eu não diria ruptura, Pedro, eu diria afrouxamento. Afrouxamento. Entendi. Por exemplo, se eu afrouxar muito esse cinto, as minhas calças caem. Entendeu? Entendi. Afrouxamento nesse sentido. Não de cair as calças, mas... Nepal é o país que eu queria mencionar. Nepal? Nepal. Meu roommate era um nepalês. E a moça a quem, equivocadamente, eu fui me despedir socialmente, como nós fazemos no Brasil, quase caiu morta de terror. Isso é Nepal. Também que diabo. Esse meu amigo gostava de cozinhar, mas ele cozinhava com coisas mais esquisitas, né? Uma quantidade de alho que eu acho que começou a mexer adversamente com as minhas tripas, sabe como é? Sei. Que coisa, cara. Pois é, isso também é cultura, cultura culinária, né? Você acha que, por exemplo, Pachá, você acha que há uma diferença entre cultura e civilização?
Eu posso até elaborar um pouco mais essa pergunta Claro que eu que tô... é, meu amigo. A civilização é muito mais abrangente. Se quiser, você pode elaborar. A cultura, eu diria, as culturas são subformas de uma mesma civilização. Faz sentido, eu diria. Veja, por exemplo, e se eu estiver errado, me corrija. Em termos de civilização, hoje em dia, os japoneses, embora estejam do outro lado do globo, são parte da civilização ocidental. No entanto, a cultura japonesa é incomparavelmente outra em relação à nossa. E a cultura nepalesa também. Sim. Vou te dar só um exemplo banal. A primeira vez que eu fui a Nova York, visitar Nova York com essa minha namorada americana, nós não estávamos em Nova York, estávamos nos Estados Unidos, mas de passagem por Nova York, nós fomos visitar um casal de japoneses que eram amigos dos pais dela. O rapaz, quando era estudante secundário ainda, ficou hospedado na casa deles durante um ano. E era amigo mesmo. Então, a Kristen, a minha namorada e eu fomos convidados para jantar. E quando moravam num apartamento fora de Manhattan. Quando chegamos, antes de entrarmos na casa, tiramos os sapatos. Eles não entravam de sapatos dentro de casa. Para mim era uma sensação estranhíssima andar De meia dentro de casa. de meia, mas isso eu chamaria, no caso, isto é a subcultura Da civilização japonesa, você diria. da civilização japonesa, neste ponto totalmente diferente da nossa. E você acha que... Ok, você acha que, por exemplo, Brasil e Portugal compõem uma mesma civilização, culturas diferentes? Você acha que seria adequado dizer isso? De uma maneira muito mais atenuada, Pedro. Muito mais atenuada. Você acha que Brasil e Portugal pertencem, por exemplo, à mesma cultura, não apenas a uma mesma São civilização? variantes da mesma cultura. Então é muito mais próximo do que... Muito. É porque aqui no Brasil mal se lembra que Portugal existe, né? Sim, Já mas falando é um grave erro. Um grave erro porque as afinidades são muito maiores que as diferenças. Uma vez eu escrevi Brasil e Portugal na América. Em certo sentido é. Uhum. Muita gente sustenta isso. Vou te dar um exemplo que eu não sei se vai servir para você, mas é a expressão da verdade. Eu jamais me senti estrangeiro em Portugal. Eu viajava com passaporte brasileiro, sou brasileiro, nunca deixei de ser brasileiro pelo fato de estar lá. Mas eu jamais me senti estrangeiro em Portugal. Sabia simplesmente que eu era um cidadão brasileiro, mas quanto ao mais, eu era um brasileiro. Um brasileiro não é um estrangeiro. Ou até pouco tempo atrás, nunca foi um estrangeiro em Portugal. Você está entendendo? Estou entendendo perfeitamente, sim. Eu vou até contar uma coisa engraçada que aconteceu comigo. Uma vez eu entrei no supermercado em Lisboa e perguntei qualquer coisa à empregada. Uma coisa que eu estava procurando, não achava. Ela não entendeu, eu disse de novo. Ela não entendeu, mas em vez de dizer que não entendia pela segunda vez, ela virou para uma colega de trabalho que estava no fundo do mercado e gritou: "Oh Maria, ainda quer ver o que está a dizer este estrangeiro?" Foi o pior insulto que eu ouvi em minha vida em Portugal. Caraca, esse estrangeiro. É. Não é brincadeira, não. Caramba, pior insulto. Não, um brasileiro... Eu admito até, por estranho que pareça, que um brasileiro de muitos jovens, tiragens muito recentes, muito novinhos, com um ensino depravado que recebeu. O ensino de história do Brasil é que os portugueses vieram aqui para nos pilhar, para nos... Qual é aquele outro verbo? Para nos expoliar. Uhum. O ouro do Brasil, o famigerado ouro do Brasil, os quintos do ouro, quer dizer, a quinta parte do ouro extraído no Brasil, comparado com tudo que Portugal nos deu, não é nada. Portugal nos deu a língua portuguesa, a língua de Camões. Portugal nos deu a nossa religião, deu os nossos valores, deu um país íntegro. Olha para a América do Sul, olha para a América Hispânica. O resto da América que não é
que não é América Portuguesa. Portuguesa. Ficamos só na América Hispânica porque deve ter mais de 20 países fracionados. Nós somos um. Nunca nos fracionamos. Houve tentativas aqui e acolá no Rio Grande do Sul, em Pernambuco, mas jamais houve um fracionamento. Só isso não tem preço, meu amigo. Verdade. Eu tenho uma consciência muito aguçada da nossa contiguidade, da nossa consanguinidade com Portugal. Apesar de todas as diferenças que nos separam de Portugal, que eu as conheço muito bem, e diferenças essas criadas por portugueses. Foram os portugueses que iniciaram a miscigenação, quer com aborígenes, quer com africanos. Nós somos um povo miscigenado. Sim. Mas eu diria que a matéria-prima de que nós somos é portuguesa. Perfeitamente, Pachá. E você diria que o ensino formal brasileiro O foi ensino uma formal das... brasileiro não só procura obscurecer isso, mas procura aviltar. É dizer que os portugueses nos espolharam um cacete. Eles levaram o ouro do Brasil, levaram, mas é uma coisa que não pode ser esquecida. Quando eles levaram o ouro do Brasil, no século XVII e XVIII, o Brasil era Portugal. Era literalmente Portugal. Eles não estavam roubando nada, eles estavam transportando de uma parte do reino de Portugal para outra. Sim, estavam transportando de uma parte de Portugal para a coroa, né? Sim, da coroa. Era o mesmo rei que reinava lá, reinava aqui. Sim, perfeitamente. E você diria que... Eu vou te dar mais um último exemplo. Um rei que é tão caricaturizado como foi Dom João VI, foi um homem com uma visão de estadista extraordinária. O que ele disse ao filho quando ia embarcar de volta para Portugal? para ele Pedro, fazer... se for necessário, lança mão desta coroa antes que um aventureiro faça. E foi o que Pedro fez. Quem está por trás da nossa independência formal é Dom João VI. Por incrível que pareça. Sim. Eu acho que eu gostaria de perguntar, de afunilar um pouquinho mais a pergunta sobre o ensino formal. Você acha que o ensino formal brasileiro ele foi um dos contribuintes para essa separação, não apenas política, mas de fato essa separação cultural de Portugal para o Brasil? E de fato, e aí que tá, parece que hoje em dia o ensino formal ele cada vez mais insiste em separar ainda mais o Brasil de Portugal. Parece que ele é um dos vilões, né? Eu penso que sim. Deixa eu ver aqui uma coisa. Eu penso que sim. E não só no ensino da história do Brasil, também no ensino da língua portuguesa. Há tarados que ensinam que nós falamos línguas diferentes. Isso é um erro crasso. Não estou dizendo nem do ponto de vista político, geográfico, do ponto de vista linguístico. É um erro crasso. Vou te dar só um exemplo que você vai entender. Você já ouviu o francês falado no Canadá? Eu já ouvi. Não por uma pessoa culta, de cultura razoável. Pessoa normal. Uma pessoa normal, por exemplo, o dono de uma mercearia. Você já ouviu? Não. Às vezes é difícil de entender. E olha que eu falo francês fluentemente desde a adolescência. Mas é a mesma língua que se fala em França, sabe por quê? O francês do Canadá, como o nosso português do Brasil, é um francês, em relação ao francês da metrópole, Lisboa ou Paris, Lisboa para eles e para nós e Paris para eles, é um francês arcaico, como o nosso português em relação ao português. Pedro, por que nós pronunciamos todas as vogais? Os portugueses dizem perceber e por aí vai. Bom, porque nós aprendemos com ele a falar dessa forma. Exatamente. Nós falamos o português que nos ensinaram os homens que nos descobriram. Esse negócio dos portugueses engolirem as vogais átonas pré-tônicas e pós-tônicas é uma invenção deles de agora. Do século XVIII, segunda metade, provavelmente. Algo análogo se passa em Quebec. O francês, eu nunca estudei de perto o assunto, mas eu sei que é. Eu sei que é, mais do que isso, eu sei que tem de ser. O francês falado em Quebec é o francês que eles aprenderam no século XVIII. Ou antes até, talvez um pouco antes. Compreende? Agora, não é a pronúncia do francês ou a predominância de uma preposição sobre a outra.
Os portugueses, por exemplo, dizem ah, vou à padaria, vou ao cinema. Nós podemos dizer vou à padaria ou vou na padaria, vou ao cinema ou vou no Nossa. cinema. E de onde saiu esse no É, tipo, os portugueses. do português 500? Muitos professores de português ensinam que o no, não é falar eu vou no banheiro, porque você só diz eu vou no banheiro se você estiver no São banheiro. os portugueses de 500. É. Isso vem do latim, meu amigo. Você sabe perfeitamente que a preposição Uhum. usada, há duas preposições usadas com verbos de movimento em latim, ad e in. Sim. Há uma pequena diferença semântica. O ad é o Adoricipona. Eu vou para as cercanias de Lisboa. Agora, se você diz El Inoliciponam, vou para Lisboa, vou a Lisboa. Mas isso são coisas que na prática se perde. O Brasil conservou, muito do Brasil, Pedro, conservou a preposição em com verbo de movimento, porque ela era usada na época que nos descobriram. Isso também não surgiu do nada. Não quer dizer que a preposição a não se usava, se basta abrir os Lusíadas que você vai ver. Mas o em também se usava. Há vários exemplos, eu tenho vários exemplos de Camões num texto que eu escrevi sobre isso. Um texto chamado Como Falamos Português. Como é que nós falamos português? Nós somos nós daqui. Hoje em dia há essa campanha ignóbil e falsa de querer pôr o Brasil de costas para Portugal. Eu considero isso um crime de lesa pátria. O que nós devemos a Portugal não é pouco, meu amigo. Certamente. Eu posso. Você vai dizer alguma coisa? Não. Eu posso, fazer mais outra pergunta, então. Agora, me focando mais no sentido de civilização e cultura. Que é o seguinte, a gente já está falando aqui sobre cultura mais relacionada a como se fosse algo que depende de uma civilização maior, né? Então, por exemplo, temos uma civilização maior que dá as bases ou as raízes, né, das culturas e, por cima, como ramos, né, essas culturas vão se divergindo e Sim. possivelmente, enquanto vão crescendo, criam outras subculturas. E eu vou até fazer uma pergunta até um pouco mais erudita, assim, bonita, né? E tem um pensador que é o Oswald Spengler, né? Sim. Que ele justamente foi Não foi ele que escreveu A Decadência do Ocidente? Decadência do Ocidente, esse mesmo. E ele coloca a cultura como um dos primeiros momentos em que um povo decide de forma inconsciente, né, e durante um longo período de tempo, basicamente, né, não é algo guiado, a criar uma série de valores, né, que pela primeira vez estão passando a vigorar, né? Então a cultura seria como o primeiro momento que, temporalmente falando, esses valores começam a surgir. Então seria basicamente a infância daquele povo ali, por assim dizer. Deixa eu te perguntar uma coisa sem te interromper. Diga, eu posso continuar depois. Diga. Na sua opinião, onde é que está a infância da nossa cultura? Colônia? Portugal? Muito atrás, meu amigo. Muito mais para trás. Você vai dizer... Na Grécia. De fato, é verdade, né? Ainda mais se a Vai gente começar diz... pela palavra democracia, que não é portuguesa, nem japonesa, é grega. Muito bem. Agora fecha o parênteses. Continue, por favor. Não, isso daí está absolutamente certo, né? Ainda mais pelo que eu vou falar do Oswald Spengler. Sim, continue, porque me interessa muito. E ele coloca a cultura, né, como esse momento de infância, por assim dizer, e a civilização seria, para ele, né, um momento de inverno, de envelhecimento, no sentido de que todas as ideias que aquele povo poderia colocar no papel ou em prática, como se queria dizer, já foram postas. Todas as ideias já foram colocadas ali, e culturas e traços, e agora é apenas um período de manutenção, em que as ideias elas se enrijeceram e basicamente viraram, de certa forma, um fóssil, por assim dizer. Daí ele falar de decadência. E depois da civilização vem apenas um período de decadência, e depois desse período de decadência recomeça um novo ciclo, e aí outras pessoas ou outros subpovos criam uma nova cultura e recomeça o ciclo novamente. Então eu pergunto, o que você tem a dizer disso? O que eu tenho a dizer disso é o seguinte: nós estamos em um período de decadência civilizacional
ainda mais levando em conta, por exemplo, as investidas do Islã na Europa e dos globalistas pelo mundo de tentar, globalistas modernistas ainda por cima, né, de tentar começar tudo do zero e apagar tudo, e essa comoção... Isso é um desatino, Pedro. Isso é um desatino. Em que? Você sabe o que é um desatino? Desatino é você... É uma coisa sim. alucinada. Sim, mas você está falando no sentido de... Começar tudo do zero? Sim, não, é um desatino, sim. É uma coisa louca mesmo. Isso daí não existe, né? Mas eles... É até uma visão meio socialista, né? De criar um novo homem e tudo mais. E aí a pergunta que eu queria fazer era justamente isso. Será que nós estamos passando por um período de declínio da civilização brasileira, por assim dizer, o português, ou mesmo ocidental como um todo? Será que isso é algo... Oswald Spengler, ele coloca que, por exemplo, a civilização grega, ela acabou, que a civilização romana, ela acabou. Depois disso, a gente acha que estamos falando as mesmas coisas que ele, mas só porque a gente pegou uma instituição ou outra, não significa que a gente está dando o mesmo significado àquelas instituições que os gregos e romanos deram. Eu entendo perfeitamente. Eu entendo perfeitamente o que ele diz, ele está certo. Mas, como diria meu professor Gladson Chaves de Mello, que era mineiro, a coisa fia mais fino. Você conhece essa expressão? Não. Há mais sutilezas. Há mais sutilezas quando se trata desse juízo, por exemplo. Há mais coisas. Evidentemente, eu não tenho gabarito para discutir com Oswald Spengler. Mas o que eu vejo é que a civilização mudou muito, muitíssimo, desde os tempos clássicos, passando por aquela época de imensa expansão, que foi o Império Romano. Inclusive a América, a nossa América, foi povoada por remanescentes do Império Romano, a começar pelos portugueses, espanhóis e a terminar pelos anglo-saxões. Mas... Em relação ao declínio, sim, você vai dizer... É claro que as coisas mudam, mas eu acho que há uma certa linha de continuidade. E vou te dizer outra coisa que estou me lembrando agora e que, no entanto, é essencial, que eu já devia ter pensado antes. Não é só a civilização helênica espalhada pela Europa, por grande parte da Europa, não apenas ocidental. Os romenos são da Europa Oriental. Sim. Falam uma língua latina como nós. Mas não foi apenas isso. Há uma outra coisa importantíssima para unificar a nossa cultura, ou a maior parte das culturas da nossa civilização, que é o cristianismo. É essencial. Você acha que o cristianismo foi meio que a argamassa da Europa, por assim dizer, para unir todas as culturas? Não tenho a menor dúvida. Não tenho a menor dúvida. Eu acho que faz bastante sentido, para falar a verdade. Eu vou te dar uma analogia. Erasmo de Roterdã, que era holandês de nascimento, foi um mestre de toda a Europa Ocidental, ensinou em vários lugares, inclusive em Oxford. E Erasmo podia estar em Amsterdã, podia estar em Oxford, podia estar na Itália, onde eu não sei se ele chegou a ir, talvez tenha ido, ou na Suíça, onde ele morreu. Mas ele estava sempre em casa, tanto pela língua quanto pela religião. A língua que ele falava com todos os seus pares era latim, falava e escrevia. Que coisa. E a religião dele era católica romana. Isso já foi numa época de reforma. Ele foi contemporâneo de Lutero, e Lutero odiava Erasmo, porque Erasmo não deu adesão a ele. E uma vez eu vi uma coisa inteligentíssima de um livro de um filósofo da história holandês chamado Huizinga, chamado A Crise da Civilização Europeia. Eu tenho a impressão que eu li em francês, mas isso é de menos.
Leitura, estás falando das tentativas de Lutero de cooptar Erasmo que deram em nada. Diz o Huizinga que os dois não eram homens feitos para se entender. Porque o Lutero era do tipo, se não é branco é preto, se não é preto é branco. E o Erasmo, inevitavelmente, haveria de dizer, eu vou dizer em francês porque foi em francês que eu li. Mais voyons, cher docteur, gris. Grey, no sentido de grey, de cinza? Não, gris é cinzento. Cinzento. Que você tem na palavra grisalho, por exemplo. Grisalho é uma pessoa com cabelos cinzentos. Traduzindo essa expressão. É como se Erasmo estivesse dizendo a Lutero, pense bem, caro doutor, entre branco e preto não há cinzento. Sim, entendi. Faz todo sentido. Pode ver. Bom, Pachá, acho que eu tenho mais uma pergunta a fazer. Porque eu tinha perguntado se a civilização ocidental estava em declínio e você disse mais no sentido de, tipo, talvez esteja numa renovação, por assim dizer, né? Porque a gente já passou por vários ciclos anteriores. Eu penso que sim. Eu não estou dizendo isso para dar uma de Poliana, até porque a Poliana é uma personagemzinha ridícula. Aquela menina do Jogo do Contente, sabe? Eu já ouvi falar nessa expressão antes. Mas... Pois é, está chovendo esterco e ela encontra um lado positivo na chuva que cai. Não é por aí. Eu tenho a impressão que a nossa civilização, a nossa cultura ocidental, mais precisamente, se renovou em épocas imensamente críticas. Pense, por exemplo, no que foi quase toda a Península Ibérica debaixo do poderio arábico, durante cerca de 8 séculos. Bizarro. Não conseguiram. Pouco a pouco, tanto os de Castela, eu estou falando de Castela porque era hegemônica no lado da Espanha, era o reino hegemônico, mas havia outros reinos e possessões que acabaram se unificando sob a coroa de Castela, mas isso é outra história. Mas os árabes não conseguiram. A reconquista começou e acabou quando Sancho II de Portugal conquistou o Algarve, a extremidade sul de Portugal, pouco depois da fundação do reino de Portugal pelo avô dele, Dom Afonso Henriques. Sim. Avô não, a bisavô dele. Mas eu não... Você não acha que... Você já está aí tanto tempo, já passou por coisa tão pior, não vai ser agora que vai acabar. É por aí. É exatamente por aí. Não vai ser por causa do Facebook que a cultura ocidental vai chegar. Não. A cultura ocidental tem um hardcore que resiste a todos os Facebooks da vida. E outras cositas mais que posso inventar por aí. Bom, eu tenho... Você vai falar mais uma coisa? Não. Eu tenho mais uma última pergunta a fazer. E eu acho que isso daí talvez seja mais difícil, porque a pergunta é, tá bom, estamos passando por um momento de dificuldade cultural, civilizacional, até mesmo moral, mas qual que seria a solução, assim? Não sei, Pedro. Não é fácil. Não sei, você sabe? Olha, eu creio sinceramente que a solução ela é mais religiosa do que cultural, por assim dizer, porque parece que nós já temos muitas boas ideias para trabalhar. O problema é que parece que existem pessoas com timos, né, do grego, né, com vigor, né, e mesmo pessoas com moralidade e santidade suficiente para tirar a gente no ponto onde nós estamos. Então, acredito que talvez não seja nem caso de a gente ter uma profusão de intelectuais para salvar o Ocidente. Eu acho que a gente tem que ter uma profusão de santos. Óbvio que eu estou no campo de batalha da intelectualidade, né? Sim, mas você está dizendo faz um sentido enorme. Bom, pelo menos é isso que eu acho. Óbvio que tem muitas pessoas que precisam, né? Por exemplo, eu acho que eu tenho a missão de tentar resgatar o maior número de cérebros que for possível resgatar, né, do perigo do mundo atual, mas eu acho que no final do dia quem vai resolver mesmo isso vai ser
os padres, os Eu me lembro bispos. de uma frase de São João da Cruz: no final da vida seremos julgados no amor. Isso envolve o que você acaba de dizer, pelo menos quando se trata de religião cristã. Aquela definição de São João, do apóstolo São João, ele não disse Deus é um geômetra. O que ele disse naquela epístola dele? Deus é amor. Não estou desfazendo a geometria de modo algum. Entendo perfeitamente. Mas a geometria não salva a nossa civilização. É exatamente isso que eu quero dizer. Você pegou perfeitamente a ideia. É exatamente isso. Eu vejo muitas pessoas dando aula sobre artes liberais, sobre lógica, trivium, quadrivium. E As isso artes tudo liberais, a lógica, o trivium, o quadrivium estão aí há séculos e séculos. E, no entanto, nós chegamos a Auschwitz, em que milhares de seres humanos como eu e você foram mortos a frio porque eram judeus, porque pertenciam a uma etnia. E isso é de uma monstruosidade que eu não tenho palavras para uma coisa dessas. Isso aconteceu debaixo dos narizes de todo mundo que vivia entre 1933 e 1945. né? Mas isso é outra história. Bom, eu acho que foi isso então, Pachá. A gente conversou aí por 1 hora praticamente. Pois olha, 50